Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Bionexo levanta mais de 100 milhões de reais com a Bain Capital. A Bionexo tem um modelo de negócio muito interessante, é um SaaS para a área de saúde. Ele foi fundado em 2000, recebeu o aporte de capital da Bain Capital há 2 anos e está recebendo um novo aporte agora para manter a sua estratégia de crescimento, pelo menos é o que a empresa está mencionando. Eu vou falar nesse BTC News que existe uma questão financeira para esse aporte também, mas o modelo de negócio é muito bom e a gente vai analisar isso nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, aquele aviso rápido: se você está ingressando no mercado de trabalho ou está em posições iniciais e deseja acelerar sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você atingir os seus objetivos. A BTC está com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2024 do seu curso mais tradicional, que é o General Business Program. Nele, a gente apresenta todo o ferramental de soft skills, comunicação e negociação empresarial, finanças, matemática financeira, contabilidade, valuation e estratégia de investimentos, assim como marketing, estratégia corporativa, modelagem de negócios e problem solving. Como eu falei para vocês, é o curso mais tradicional, temos mais de 8 mil alunos formados, desenvolvendo suas carreiras em consultoria estratégica, mercado financeiro e área de negócios em grandes empresas. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre de 2024 na modalidade intensivo de férias em janeiro, ou as turmas regulares que vão de fevereiro até junho, tanto virtual ao vivo via Zoom, quanto presencial na Avenida Paulista. Faça parte desse grupo seleto de alunos. Vejo vocês em 2024. Bora! Vamos começar a analisar aqui a Bionexo. Para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando o site da companhia. A empresa ela foi fundada em 2000 e ela tenta solucionar um problema complexo de todo hospital e clínica, que é o quê? A gestão da quantidade imensa de SKUs que você precisa para rodar esse tipo de operação. Você vai desde produtos com baixo valor agregado, por exemplo, máscaras, até aqueles equipamentos gigantes que você precisa para rodar algumas especialidades. E aí as áreas de compras, elas têm muita dificuldade de, primeiro, ter todo o mapeamento dos fornecedores possíveis do mercado para conseguir executar as compras. A Bionexo, ela criou um SaaS onde reúne a maior parte dos fornecedores que existem para a área de saúde de uma forma facilitada e oferece esse serviço para os hospitais e clínicas. E aí ela cobra uma mensalidade por isso. Então é interessante? É bem interessante. Então, ó, para a gente entender bem como funciona esse modelo de negócio, tem até um trechinho da notícia do Brasil Journal aqui que ajuda a gente a entender como funciona esse negócio. Vamos lá. A Bionexo nasceu como um marketplace que conecta hospitais e clínicas com fornecedores de suprimentos médicos, mas ao contrário da maioria dos marketplaces, ela cobra uma assinatura em vez de um take rate. Nos últimos anos, a empresa começou a adicionar novas soluções como planejamento e gestão de estoque, rastreabilidade do estoque comprado, analytics, além de criar um novo marketplace só de órteses, próteses e materiais especiais. Então a empresa, ela veio diversificando os serviços que ela oferece para as empresas de saúde para conseguir ter, obviamente, mais agregação de valor e conseguir expandir o seu negócio. Bom, o que a Bionexo fez então? Lá em 2021, ela tentou fazer uma abertura de capital para captar dinheiro no mercado para conseguir acelerar seu plano de crescimento. Então, no dia 1º de março de 2021, saiu essa notícia: Bionexo pode valer R$ 1 bilhão no primeiro IPO de Health Tech na B3. Perfeito. Só que eles perderam a janela. Aqui, ó, notícia do dia 28 de abril de 2021. Mais 3. Infracommerce, Bionexo e Privalia adiam IPO no último suspiro da janela de abril. E o mercado fechou a partir de então, porque as taxas de juros começaram a subir e a Bionexo não conseguiu convencer investidores para entrar na abertura de capital. Só que ela tinha aquela estratégia de crescer via aquisições. E ela executou isso no dia 18 de agosto de 2021. Bionexo adquire 40% da Manager Saúde e se torna a única sócia. Perfeito. Então vai fazendo aquisição de concorrentes ou empresas que podem complementar a sua plataforma SaaS para conseguir aumentar a agregação de valor para o cliente. Mas para você conseguir executar estratégia de aquisições, você vai precisar de dinheiro. Se você não consegue IPO, eventualmente ter um sócio investidor seria interessante. E foi o que aconteceu aqui no dia 25 de agosto de 2021. Pipeline. Com ou sem IPO, Bionexo quer 500 milhões para aquisição. Então ele já estava negociando com alguns investidores e fechou um cheque muito interessante no dia 15 de outubro de 2021. Exclusivo,
Bain Capital compra 43% da Bionexo. Interessante, né? Essa transação foi uns 340 milhões, sendo que 200 milhões entrou na empresa como oferta primária. Interessante. Então agora já está com caixa reforçado para conseguir executar essa estratégia. E outra, a Bain Capital é um fundo private equity que fez a tese de verticalização de hospital com plano de saúde. Então entende bastante desse setor. A Intermédica Notre Dame, que depois se fundou com a Hapvida, era uma tese de investimento da Bain Capital. Então tinha um sócio investidor que tinha bastante conhecimento desse problema que a área de saúde tem e que a Bionexo consegue eventualmente solucionar. Vamos ver o tamanho aqui da empresa? Então, ó, lá no final de 2021, a empresa, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, chegou a uma receita líquida de 114,8 milhões, perfeito, só que com prejuízo operacional de 37 milhões e com prejuízo líquido aqui de 51 milhões. Então, é uma empresa que estava com faturamento ali em torno de uns 114, 115 milhões, com prejuízo de 51, bastante deficitária até então. Mas com dinheiro novo dentro da companhia, eventualmente você consegue acelerar esse plano de crescimento, né? Bom, uma coisa interessante, só para mostrar para vocês, entrou 192 milhões da oferta primária, estou mostrando aqui para vocês no patrimônio líquido da companhia, e aí ela fechou 2021 caixa bem reforçado, 201 milhões de reais. E aí começou ali a fazer a sua estratégia de crescimento. Uma coisa que é interessante desses modelos é que eles têm um ciclo de conversão de caixa invertido e mesmo tendo um prejuízo de 51 milhões, ela só teve uma queima de caixa operacional de 18 milhões. Então isso daqui era um atrativo aqui para os investidores que colocariam dinheiro dentro dessa operação. E aí com o dinheiro dentro do caixa, começou a executar a estratégia de aquisições. Então vamos lá, ó. Primeira foi no dia 3 de junho de 2022. Bionexo acelera sua estratégia de M&As e inicia uma série de aquisições. Depois de receber um aporte de 440 milhões da Bain Capital, esse número está errado, a empresa compra a plataforma BeCare e se prepara para novas aquisições. Então, ó, lá em junho de 2022 começou a aquisição. Lá em agosto de 22, ó, Bionexo anuncia a aquisição da Síntese. Síntese é uma empresa especializada em software para gestão de compras de insumos hospitalares. Bem, o negócio principal da Bionexo, né? No dia 25 de novembro de 22, Bionexo compra 100% da Avatar e estabelece meta bilionária. Aqui ele comprou a Avatar Solutions, de novo, para conseguir implementar novas funcionalidades dentro da sua plataforma. E aí começa 2023. Como a gente sabe, 2023 está num cenário bem diferente do que tinha em 2021, 2022. Taxa de juros lá na casa do chapéu e o mercado dando aquela desacelerada. Inclusive, os hospitais começaram a ter bastante resultado ruim, principalmente pelo aumento do índice de sinistralidade. Então, ó, notícia aqui do dia 8 de maio de 2023, na Bionexo, a hora é de captar sinergias após 7 M&As. Então, fez muita aquisição. Como que ficou o resultado da Bionexo no final de 2022, depois que a Bain Capital entrou como sócio? Então vamos lá, pessoal. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, faturamento, receita líquida passou aqui de 114 para 143, crescimento aqui de receita, mas ainda uma receita relativamente baixa. E o prejuízo diminuiu para 36 milhões contra 51 que eles tinham em 2021. Então vai ganhando escala, vai diminuindo o nível de prejuízo líquido da companhia, né? Só que qual foi um dos grandes problemas aqui? Várias aquisições, obviamente isso demanda caixa. O caixa da companhia baixou de 201 milhões no final de 2021 para 97 milhões no final de 2022. Perfeito, faz sentido, porque você está comprando bastante empresa, obviamente está tendo uma demanda de capital muito forte. Só que o fluxo de caixa das atividades operacionais não começou a ser positivo, tá? Que era uma das expectativas que eles tinham para 2022. Então, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais, eles tinham queimado caixa de 18 milhões em 2021, como a gente tinha visto, e queimou 19, quase 20 milhões em 2022. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que se você vai crescendo a sua operação e não consegue gerar caixa operacional, eventualmente você vai consumindo cada vez mais caixa e vai chegar no momento que você vai ter dificuldade de honrar ou dívidas que você tem de curto prazo ou eventualmente fazer a sustentabilidade de médio e longo prazo da sua operação, tá? E agora a gente entra na notícia principal, que é o quê? Bionexo levanta mais de 100 milhões com a Bain Capital. Vamos entender aqui como que foi esse segundo aporte de capital que a Bain Capital colocou na Bionexo e quais são as razões ditas pelo CEO. E vamos dar uma olhada nos financials em 2023 para ver a real situação da empresa. Então vamos lá, ó.
A Bionexo, a companhia de softwares para a saúde, acaba de levantar mais 100 milhões de reais com a Bain Capital, reforçando seu caixa para novas aquisições e para expandir as verticais que ela entrou nos últimos anos. A injeção de capital já havia sido acordada com a Bain em outubro de 2021, quando a gestora de private equity fez seu primeiro investimento na Bionexo. Então vamos lá. Naquela época, a Bain investiu 340 milhões de reais na empresa, 200 milhões primário, ou seja, para o caixa da companhia, 140 milhões secundários para pegar parte da empresa, né? E se comprometeu a investir mais 100 milhões em até 2 anos, caso a Bionexo precisasse de mais recursos. Interessante, hein? Vamos lá. No primeiro aporte, a Bain avaliou a Bionexo em 1,1 bilhão de reais, pós-money, a um múltiplo de 5,8 vezes receita anual recorrente, que a gente tem a sigla de ARR na época. No aporte de hoje, o múltiplo foi o mesmo, mas o valuation foi um pouco maior, dado que o crescimento de ARR, que passou de 145 milhões para 180 milhões. Então usaram o mesmo múltiplo, até porque a empresa não mostrou grande crescimento de top line, muito menos um aumento de rentabilidade e geração de caixa, mantém-se um múltiplo que foi negociado em 2021 para fazer esse aporte novo na companhia. Tá? Então isso daqui é uma notícia, porque a empresa ela não teve um valuation acelerado nesses últimos 2 anos, né? Bora! Rafael Barbosa, CEO da Bionexo, disse ao Brasil Journal que a companhia já usou boa parte dos recursos da primeira tranche para bancar 4 M&As e desenvolvimento de uma nova plataforma para o seu marketplace de insumos médicos, o principal negócio da empresa, como a gente já viu no balanço patrimonial que eu mostrei para vocês, né? Com os novos recursos, a ideia é fazer mais M&As, que complementam o portfólio, embarcar mais tecnologia nas soluções que já foram adquiridas e expandir a escala da plataforma de ciclo financeiro da Bionexo. Então, qual que é a ideia desse novo 100 milhões que está entrando na empresa? Fazer mais aquisição. Ponto, tá? Só que eu vou mostrar para vocês que, na verdade, eu acho que parte dele não vai ser para isso. Vai ser mais para melhorar a posição de caixa da companhia, né? A nova captação vem um mês depois que a Bionexo atingiu o break-even pela primeira vez desde a sua fundação em 2000. Não precisamos mais dos recursos para manter o negócio. Vamos usar tudo para o crescimento, disse Rafael. Só que uma coisa interessante é quando a gente pega os financials da companhia, pelo menos no acumulado dos primeiros 6 meses, essa afirmação que a empresa chegou no break-even não é comprovada pelos números. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui que de janeiro até junho, a empresa teve um prejuízo operacional de 21,2 milhões de reais, com um prejuízo líquido de 20 milhões. Tá? Então, no primeiro semestre, a empresa não chegou no break-even operacional. E no último trimestre, ele teve um prejuízo de 10 milhões. Então, está tendo aí uns 10 milhões de prejuízo por trimestre, né? Só que ele disse que foi no último mês. Então, o último mês foi setembro, eventualmente pode até ser verdade. E a empresa vai precisar de dinheiro? Olha, eu estou mostrando para vocês aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais no primeiro semestre. Então ele queimou em operações 17 milhões, numa queima de caixa no semestre, pegando as 3 atividades principais da empresa, de 26, quase 30 milhões. Né? Isso daqui é um problema? Olha, quando você pega aqui a posição de caixa, no dia 31 de 12 de 2022 estava em 97 milhões, já está em 71, legal? Então os ativos circulantes estão em 101. Então se ele queimar mais 30 milhões nesse próximo semestre, eventualmente esse ativo circulante vai chegar próximo de 70. Aí que vem o ponto aqui que eu queria mostrar para vocês. Quanto que ele tem de passivo circulante? Passivo circulante ele tem 67 e crescendo, né, semestre por semestre. Então eu acho que esse aporte de capital, uma parte dele é para dar um alívio nessa queima aí de uns 30 milhões mais ou menos que ele está tendo todo semestre, para conseguir ter mais tranquilidade para tocar a integração de todas as aquisições que eles fizeram no passado. Mais aquisições podem vir? Acho que pode vir, até porque o número de empresas que existem no mercado nesse setor é imenso e o valuation deles, principalmente nesse momento que a gente está com taxa de juros alta, não deve ser muito alto, tá? Mas eu acredito que parte desses 100 milhões não é só para crescimento, como o CEO mencionou na notícia. Parte também é para melhorar um pouco da estrutura de capital da empresa e as condições de liquidez para ele conseguir ter mais tranquilidade para executar a estratégia de integração. Vamos ver o que vai acontecer. É um belo modelo de negócio, a gente analisa no GBP e no Strategy Finance Program e vamos ver se a Bain Capital vai ter mais um case de sucesso na área de saúde depois da Intermédica Notre Dame. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.